Era para ser uma manhã tranquila, até que um tapa em plena clínica mudou o destino de uma família inteira. O agressor não sabia que a vítima era filha do homem mais poderoso da saúde privada na região. O que veio depois não foi vingança. Foi o início de uma guerra silenciosa que destruiu impérios. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Amanhã em Porto Alegre. Começou com um céu azul claro que prometia um daqueles dias raros de inverno gaúcho, quando o sol consegue furar a névoa fria e aquecer um pouco as ruas da capital. Na clínica odontológica Sorriso Perfeito, localizada no tradicional bairro Moinhos de Vento, a movimentação era tranquila. Eram apenas 9 horas da manhã e a sala de espera tinha 3 pacientes aguardando suas consultas de rotina. Carolina Medeiros observava distraída as revistas sobre a mesinha de centro, mas seu pensamento estava longe dali. Com 8 meses de gravidez, cada movimento exigia mais esforço do que o normal. Seu marido, Rafael Tavares, havia insistido que ela cancelasse a consulta naquela manhã, alegando que estava cansada demais. Mas Carolina sabia que precisava fazer aquela limpeza dental antes que o bebê nascesse. Depois do nascimento, sabia que não teria tempo nem energia para cuidar de si mesma por um bom tempo. Ela ajeitou o vestido azul marinho que usava, passando a mão suavemente pela barriga. A pequena Isabela, como já haviam decidido chamar a filha, mexia com frequência e naquele momento deu um chute forte que arrancou um sorriso de Carolina. Era seu primeiro filho e, apesar de todo o desconforto físico dos últimos meses, ela jamais havia se sentido tão completa e feliz na vida. A recepcionista, uma jovem chamada Júlia, atendia ao telefone com sua voz sempre gentil e profissional. Do outro lado da sala, um senhor de cabelos grisalhos lia o jornal Zero Hora, e uma mulher de meia-idade mexia no celular. O ambiente era pacífico, quase sonolento, embalado pelo som suave de música instrumental que saía dos alto-falantes discretos instalados no teto. Carolina não sabia, mas a poucos quarteirões dali, seu marido Rafael estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Ele dirigia seu SUV importado pelas ruas do bairro com o maxilar tenso e as mãos apertando o volante com força desnecessária. Rafael Tavares era conhecido no meio empresarial de Porto Alegre como um jovem empreendedor de sucesso. Aos 35 anos, havia fundado a TechMed Solutions, uma empresa de tecnologia voltada para a gestão hospitalar que crescera exponencialmente nos últimos 5 anos. Naquela manhã, porém, Rafael não estava pensando em negócios ou em inovação tecnológica. Sua mente estava consumida por uma raiva que vinha crescendo havia semanas. Tudo havia começado quando Carolina, incentivada por sua família, decidira fazer um procedimento estético dental que ele considerava desnecessário e caro. Rafael argumentara que, com a chegada do bebê, deveriam economizar, mas Carolina insistira que era algo importante para ela, algo que a faria se sentir melhor consigo mesma. A discussão havia escalado. Rafael sentiu que estava perdendo o controle sobre as decisões da casa, sobre sua própria esposa. E quando Carolina finalmente cedeu e concordou em cancelar o procedimento estético, ele pensou que havia vencido aquela batalha. Mas naquela manhã, ao verificar o extrato bancário, descobriu que a cobrança ainda estava lá. Carolina não havia cancelado. Ela havia mentido para ele. A sensação de traição tomou conta de Rafael com uma intensidade que ele próprio não conseguia compreender completamente. Ele sempre fora controlador, sempre precisara ter tudo sob seu comando, mas nos últimos meses, com a gravidez de Carolina, sentia que estava sendo deixado de lado, que suas opiniões não importavam mais. A raiva fervia dentro dele, enquanto estacionava o carro em frente à clínica odontológica. Dentro da clínica, Carolina foi chamada pela dentista, doutora Patrícia Oliveira, uma profissional experiente e dedicada que a atendia há anos. Elas conversaram animadamente sobre a gravidez enquanto Carolina se acomodava na cadeira. A consulta seria rápida, apenas uma verificação de rotina e uma limpeza simples. Foi quando Rafael entrou.
A porta da clínica se abriu com força, batendo contra a parede e fazendo todos na sala de espera se virarem assustados. Júlia, a recepcionista, levantou-se imediatamente, preocupada com aquela entrada abrupta. Rafael tinha os olhos fixos em um ponto além do balcão de recepção, procurando por Carolina. "Senhor, posso ajudá-lo?" perguntou Júlia, tentando manter a calma profissional, apesar do tom agressivo evidente no homem à sua frente. "Onde está a minha esposa?" exigiu Rafael, sua voz alta demais para o ambiente tranquilo da clínica. "Onde está a Carolina?" Doutora Patrícia ouviu a comoção e saiu da sala de atendimento, deixando Carolina sozinha por um momento. Ela reconheceu Rafael, já o havia visto algumas vezes quando buscava Carolina após as consultas, mas nunca o tinha visto daquele jeito, com aquela expressão no rosto. "Rafael, o que está acontecendo?" perguntou a dentista, tentando bloquear discretamente o caminho até a sala onde Carolina estava. "Eu preciso falar com minha esposa", ele disse, avançando. "É sobre o procedimento que ela não cancelou, sobre a mentira que ela me contou." Carolina, ao ouvir a voz alterada do marido, sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquele tom, conhecia a raiva que vinha junto. Nos últimos meses, Rafael havia se tornado cada vez mais irritadiço, mais controlador, mas nunca tinha perdido o controle completamente. Ela colocou as mãos protetoramente sobre a barriga e levantou-se da cadeira odontológica com dificuldade. Rafael conseguiu passar pela doutora Patrícia e chegou até a porta da sala de atendimento, quando viu Carolina, de pé, com as mãos na barriga e os olhos arregalados de medo. Algo nele se rompeu. Não foi a visão da esposa grávida que o fez parar. Foi justamente o contrário. "Você mentiu para mim", ele acusou, entrando na sala. "Você disse que tinha cancelado." "Rafael, por favor, não aqui." Carolina tentou acalmá-lo, sua voz tremendo. "Podemos conversar em casa." "Não, vamos conversar agora." Ele praticamente gritou. "Você acha que pode fazer o que quer com o nosso dinheiro. Você acha que eu não mereço respeito." Doutora Patrícia tentou intervir, colocando-se entre o casal, mas Rafael a empurrou de lado com força. A dentista tropeçou, mas conseguiu se segurar no balcão. Júlia, da recepção, já havia pegado o telefone para chamar a polícia, suas mãos tremendo enquanto discava. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta para todos, os presentes. Rafael levantou a mão e, com toda a força da raiva acumulada, desferiu um tapa no rosto de Carolina. O som ecoou pela clínica como um estampido. Carolina, desequilibrada pelo peso da barriga e pelo impacto inesperado, caiu para trás, batendo a cabeça na borda do balcão antes de desabar no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do impacto do corpo de Carolina contra o piso. Então, veio o grito de doutora Patrícia, o choro de Júlia, o barulho de cadeiras sendo arrastadas na sala de espera, enquanto os outros pacientes se levantavam em choque. Carolina estava no chão imóvel por um instante que pareceu durar uma eternidade. Quando moveu a mão até a cabeça, sentiu algo quente e úmido. Sangue. Seu sangue começava a escorrer, manchando o chão branco da clínica. A dor era intensa, mas pior que a dor física era o terror que sentia pela filha. Suas mãos foram imediatamente para a barriga, procurando por movimento, por qualquer sinal de que Isabela estava bem. Rafael ficou paralisado, olhando para baixo, para a esposa caída. Por um breve momento, a realidade do que havia feito atravessou a cortina de raiva. Mas em vez de ajudá-la, em vez de pedir desculpas ou socorrer, ele simplesmente recuou, como se finalmente percebesse onde estava, quantas testemunhas havia. Doutora Patrícia já estava ao lado de Carolina, verificando seus sinais vitais, enquanto gritava para Júlia trazer a maleta de primeiros socorros. O sangue continuava escorrendo da ferida na cabeça de Carolina, formando uma poça crescente no chão imaculado. Foi nesse momento que as câmeras de segurança da clínica, instaladas havia apenas 3 meses após uma tentativa de assalto na região, capturaram tudo com clareza perturbadora. Cada segundo da agressão, cada detalhe da queda, cada gota de sangue. Tudo ficou registrado em alta definição, com áudio claro que capturou cada palavra da discussão,
cada grito de dor e desespero. A ambulância levou apenas 12 minutos para chegar, mas para Carolina, cada segundo pareceu uma eternidade. Doutora Patrícia mantinha pressão sobre o ferimento na cabeça dela, enquanto Júlia, ainda tremendo, segurava a mão de Carolina e sussurrava palavras de conforto. Os outros pacientes da sala de espera haviam saído, chocados demais para permanecer. Mas não antes de cada um deles ter dado seu depoimento breve aos primeiros policiais que chegaram. Rafael tentou sair da clínica, mas foi impedido pelos agentes. Ele alegava que tudo não passava de um mal-entendido, que sua esposa havia tropeçado, que ele nunca tocaria nela daquela forma. Mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo, especialmente quando os policiais informaram que havia câmeras de segurança e múltiplas testemunhas. A ambulância que levou Carolina não era de qualquer serviço, era do Hospital Santa Clara, a maior e mais prestigiada rede hospitalar do Rio Grande do Sul, com 5 unidades espalhadas pela região metropolitana de Porto Alegre. E Carolina não era apenas mais uma paciente. Ela era Carolina Medeiros, filha única de Henrique Medeiros, o fundador e proprietário de todo o complexo hospitalar. Henrique estava em sua sala no 10º andar do Hospital Santa Clara Central quando recebeu a ligação. Ele tinha 62 anos, cabelos completamente brancos e uma postura que irradiava a autoridade conquistada através de décadas de trabalho árduo. Começara sua carreira como médico-cirurgião e, aos poucos, construíra um império da saúde baseado em excelência, inovação e, acima de tudo, cuidado genuíno com os pacientes. A voz da atendente do pronto-socorro tremia ao informá-lo que sua filha havia dado entrada, vítima de agressão. Henrique sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele deixou cair o relatório financeiro que estava revisando e correu pelos corredores do hospital com uma velocidade que surpreendeu a todos que o viram passar. Quando chegou ao pronto-socorro, Carolina já estava sendo examinada por uma equipe completa de médicos. Henrique afastou educadamente, mas firmemente os profissionais e assumiu o comando pessoal da situação. Seus olhos de médico avaliaram rapidamente o ferimento na cabeça da filha, a palidez de seu rosto, os sinais vitais no monitor. Mas seus olhos de pai viram muito mais. Viram o medo, a humilhação, a dor que ia muito além do físico. Pai, a voz de Carolina era fraca, mas carregada de emoção. A Isabela, ela está bem. Henrique colocou gentilmente a mão sobre a barriga da filha e esperou. Segundos depois, sentiu um chute forte. O alívio que tomou conta dele foi imenso, mas durou pouco. A raiva começou a crescer, substituindo o medo inicial. Quem havia feito aquilo com sua filha? Quem havia ousado machucar Carolina e colocar em risco sua neta? Foi o Rafael, Carolina sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. Eu não queria acreditar que ele seria capaz, mas foi ele. Henrique não disse nada naquele momento. Sua prioridade era garantir que Carolina e o bebê estavam estáveis. Ordenou uma bateria completa de exames, ressonância magnética para verificar se havia traumatismo craniano, ultrassom obstétrico de emergência para avaliar a condição do bebê. Análises de sangue completas. Cada procedimento foi realizado com a máxima urgência e precisão. Enquanto esperava os resultados dos exames, Henrique pediu para falar com a equipe de segurança do hospital. Solicitou cópias de todos os laudos médicos, todos os registros do atendimento e mandou que entrassem em contato com a clínica odontológica para obter as gravações das câmeras de segurança e os depoimentos das testemunhas. Ele era metódico, cirúrgico em sua abordagem, mesmo quando cada fibra do seu ser gritava por justiça imediata. À noite, quando Carolina finalmente dormia, sedada e monitorada em uma suíte privativa do hospital, Henrique trancou-se em seu escritório e assistiu aos vídeos das câmeras de segurança da clínica. Ele assistiu uma vez em silêncio, sua expressão permanecendo neutra. Depois assistiu novamente, e mais uma vez. Cada visualização apenas solidificava a determinação que crescia dentro dele. Rafael Tavares. Henrique conhecia bem aquele nome. Conhecia a empresa do genro, a TechMed Solutions.
Na verdade, a empresa de Rafael tinha contratos significativos com 2 dos hospitais da rede Santa Clara. Contratos que movimentavam milhões de reais anualmente, fornecendo sistemas de gestão hospitalar, prontuários eletrônicos e plataformas de análise de dados. Henrique pegou o telefone e começou a fazer ligações. A primeira foi para Marcos Andrade, diretor jurídico do grupo hospitalar. Marcos era um advogado brilhante, com 30 anos de experiência em direito médico e empresarial. Henrique explicou a situação com a voz controlada, mas Marcos pôde sentir a fúria contida em cada palavra. Quero todos os contratos com a TechMed Solutions revisados imediatamente, Henrique ordenou. Procure por qualquer cláusula que permita rescisão, e quero isso feito hoje. A segunda ligação foi para Beatriz Fonseca, chefe de tecnologia da informação do grupo. Henrique instruiu que todos os acessos de Rafael aos sistemas hospitalares fossem bloqueados imediatamente. Não importava que fosse madrugada, ele queria aquilo feito antes do amanhecer. As ligações continuaram. Henrique contatou cada um dos 5 diretores das unidades hospitalares, informando-os da situação e das medidas que seriam tomadas. Nenhum deles questionou. Henrique Medeiros era conhecido por sua justiça, por sua integridade inabalável, e se ele estava tomando aquelas medidas drásticas, tinha boas razões para tal. Quando o sol nasceu sobre Porto Alegre no dia seguinte, Rafael Tavares acordou em sua casa vazia, sem fazer ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Ele havia passado a noite na delegacia, prestando depoimento, e fora liberado apenas sob fiança e com medida protetiva, impedindo-o de se aproximar de Carolina. A realidade do que havia feito começava a pesar sobre ele, mas Rafael ainda acreditava que poderia controlar a situação, que poderia consertar tudo com as palavras certas, talvez com alguns presentes caros, certamente com o apoio de seus advogados. O primeiro sinal de que as coisas eram mais graves do que imaginava veio quando chegou ao escritório da TechMed Solutions. Sua secretária, Andréia, estava visivelmente nervosa. 3 hospitais haviam ligado durante a manhã e todos queriam falar urgentemente com ele. Rafael pediu que ela transferisse a primeira ligação. Senhor Tavares, aqui é o Dr. Fernando Costa, diretor do Hospital Santa Clara Norte. Estava esperando retornar sua ligação. O tom era frio, profissional demais. Rafael sentiu um desconforto se instalar no estômago. Bom dia, doutor. Em que posso ajudá-lo? Senhor Tavares, lamento informá-lo que o Hospital Santa Clara Norte estará rescindindo todos os contratos com a TechMed Solutions, efetivo imediatamente. Os documentos legais serão enviados ainda hoje. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Como assim? Temos um contrato de 3 anos. Ainda faltam 2 anos para o término. Não podem simplesmente rescindir. Na verdade, podemos. Há uma cláusula de rescisão por quebra de conduta ética de fornecedores. Esta cláusula está sendo invocada. Além disso, todos os seus acessos aos nossos sistemas foram bloqueados por questões de segurança. Antes que Rafael pudesse responder, a ligação foi encerrada. Atordoado, ele pediu para Andréia conectar a próxima ligação. Era do Hospital Santa Clara Central. A mensagem foi idêntica. A terceira ligação do Hospital Santa Clara Sul repetiu o mesmo padrão. Em questão de 3 horas, Rafael perdeu contratos que representavam 40% da receita anual da TechMed Solutions, mas aquilo foi apenas o começo. A notícia se espalhou rapidamente entre os círculos hospitalares de Porto Alegre. Se Henrique Medeiros havia cortado relações com a TechMed Solutions, devia haver uma razão grave, e ninguém queria se associar a uma empresa que havia caído em desgraça com o homem mais influente do setor de saúde da região. Ao longo do dia, mais 3 hospitais menores, que não faziam parte do Grupo Santa Clara, mas que respeitavam profundamente Henrique Medeiros, enviaram notificações de rescisão contratual ou decisões de não renovar contratos que estavam próximos do vencimento. Rafael tentou ligar para Henrique diversas vezes, mas todas as chamadas foram bloqueadas. Tentou ir pessoalmente ao Hospital Santa Clara Central, mas a segurança o impediu de entrar no edifício. Desesperado, mandou flores
e um cartão de desculpas para Carolina, mas o entregador retornou com tudo, informando que o hospital havia recusado o recebimento. Enquanto o mundo profissional de Rafael desmoronava, Carolina permanecia no hospital, sendo cuidada pela melhor equipe médica disponível. Os exames mostraram que, felizmente, não havia traumatismo craniano grave, apenas um corte que precisou de pontos. O bebê estava bem, os batimentos cardíacos fortes e regulares, mas o impacto emocional era profundo. Henrique sentava-se ao lado da cama da filha todas as noites, segurando sua mão. Eles não falavam muito sobre Rafael ou sobre o que acontecera. Em vez disso, conversavam sobre o futuro, sobre a pequena Isabela que logo chegaria, sobre como seriam as coisas dali para frente. Mas nas pausas entre as palavras, na forma como Henrique apertava a mão de Carolina, ela sabia que seu pai estava fazendo muito mais do que apenas consolá-la. Ele estava agindo, e conhecendo seu pai, sabia que cada ação era calculada, precisa e irreversível. O vídeo da agressão vazou na internet 3 dias depois do incidente. Ninguém sabia ao certo como aquilo aconteceu. A clínica odontológica havia entregue as gravações apenas para a polícia e para o advogado de Carolina, mas, de alguma forma, o arquivo apareceu primeiro em um grupo de WhatsApp de fofocas da região, depois no Twitter, e em questão de horas estava em todos os lugares. O impacto foi imediato e devastador. As pessoas assistiam horrorizadas aos 30 segundos que mudaram tudo. A fúria de Rafael entrando na clínica, a discussão, o tapa brutal, Carolina caindo, o sangue no chão. Cada frame era mais perturbador que o anterior, principalmente quando se via claramente que ela estava grávida, visivelmente no final da gestação. Os comentários nas redes sociais foram uma avalanche de indignação. Hashtags começaram a surgir e rapidamente se tornaram trending topics no Brasil inteiro. Justiça por Carolina e nenhuma a mais dominaram o Twitter por dias. Influenciadoras digitais compartilhavam o vídeo com mensagens de apoio a Carolina e de repúdio à violência contra a mulher. Celebridades se manifestaram. Até políticos, sempre atentos às ondas da opinião pública, começaram a comentar sobre o caso. Para Rafael, aquilo foi o início do fim. Sua empresa, a TechMed Solutions, que já vinha sofrendo com o cancelamento dos contratos dos hospitais Santa Clara, agora enfrentava uma crise de imagem monumental. Clientes que ainda mantinham contratos ativos começaram a reconsiderar sua associação com uma empresa cujo CEO estava no centro de um escândalo de violência doméstica. A equipe de relações públicas de Rafael trabalhou dia e noite tentando controlar os danos. Eles redigiram comunicados, solicitaram que plataformas removessem o vídeo por violação de privacidade, tentaram direcionar a narrativa. Rafael mesmo gravou um pedido público de desculpas, lendo de um teleprompter com expressão contrita, alegando que estava passando por um momento de extremo estresse profissional e pessoal, que nunca havia feito algo assim antes, que amava sua esposa e filha mais do que tudo. Mas nada funcionou. Cada tentativa de justificativa soava vazia e calculista. O vídeo era inequívoco. Não havia contexto que pudesse amenizar aquela brutalidade. As desculpas públicas apenas geraram mais indignação, com milhares de pessoas comentando que se ele era capaz de fazer aquilo em público, o que não faria em privado. Manifestações começaram a surgir. Um grupo de mulheres organizou um protesto em frente ao edifício onde funcionava a TechMed Solutions, carregando cartazes com frases como "Tecnologia não justifica violência e nenhuma mulher merece isso". A manifestação foi pacífica, mas barulhenta, com cantos e discursos que reverberavam pelas ruas do centro de Porto Alegre. Enquanto isso, Carolina permanecia no hospital, agora não apenas por necessidade médica, mas também por segurança. Henrique havia reforçado a proteção ao redor da ala onde ela estava, garantindo que nenhum jornalista ou pessoa não autorizada pudesse chegar perto. Carolina havia se tornado o símbolo involuntário de uma luta maior. E embora apreciasse o apoio público, o peso daquela atenção toda era esmagador. Foi durante uma dessas noites difíceis, quando Carolina não conseguia dormir apesar da medicação, que Henrique lhe trouxe uma visitante.
Adriana Castro era uma das advogadas mais respeitadas do Brasil na área de direito médico e direitos humanos. Ela tinha 48 anos, uma carreira repleta de casos de alto perfil e uma reputação de ser absolutamente implacável quando defendia suas clientes. "Olá, Carolina", Adriana disse com voz gentil, mas firme. "Seu pai me contou sobre o que aconteceu. Lamento muito pelo que você passou." Elas conversaram por mais de 2 horas naquela noite. Adriana explicou as opções legais disponíveis, tanto na esfera civil quanto criminal. Falou sobre medidas protetivas, sobre processos de separação e divórcio, about direitos de guarda da criança quando nascesse. Mas havia algo mais em sua voz, um cuidado que ia além do profissional. "Carolina, há outra coisa que preciso te contar", Adriana disse, trocando um olhar significativo com Henrique. "Seu pai me pediu para investigar mais profundamente as atividades da empresa do Rafael. E o que encontramos é perturbador." Henrique aproximou-se da cama da filha e segurou sua mão. "Carolina, querida, você sabia exatamente o que a empresa do Rafael fazia." Carolina pensou por um momento. Ela sabia que a TechMed Solutions desenvolvia softwares para hospitais, sistemas de gestão e prontuários eletrônicos. Rafael sempre falava com orgulho sobre como estava modernizando o setor de saúde no Brasil. Mas ela nunca havia se aprofundado nos detalhes técnicos. "Acho que sim", ela respondeu hesitante. "Software para hospitais, certo." Adriana abriu sua pasta e tirou um pendrive. Com a permissão de Carolina, conectou-o ao laptop que trouxera e começou a mostrar documentos. Eram contratos, códigos de programação, análises técnicas realizadas por especialistas em segurança da informação que Adriana havia contratado. "O que descobrimos", Adriana explicou, "é que os sistemas que Rafael instalava nos hospitais não apenas gerenciavam informações. Eles também coletavam dados confidenciais dos pacientes, muito além do que era necessário para o funcionamento legítimo do software. Nomes, doenças, históricos médicos completos, informações financeiras, tudo estava sendo copiado e armazenado em servidores externos." Carolina sentiu um frio percorrer sua espinha. "Para que ele queria esses dados?" Henrique respondeu, sua voz grave. "Para vender. Encontramos evidências de que Rafael vinha comercializando essas informações para seguradoras, empresas farmacêuticas, até mesmo para concorrentes de outros hospitais. Milhares de pacientes tiveram sua privacidade violada. Alguns dos dados eram tão sensíveis que poderiam arruinar vidas se caíssem nas mãos erradas." Carolina colocou as mãos sobre o rosto, tentando processar aquela revelação. Ela sempre soubera que Rafael era ambicioso, que às vezes priorizava lucro sobre ética, mas nunca imaginara que ele fosse capaz de algo tão grave. Aquilo não era apenas antiético, era completamente ilegal, uma violação massiva da Lei Geral de Proteção de Dados que havia sido implementada recentemente no Brasil. Adriana continuou. "Temos documentação suficiente para apresentar uma denúncia formal aos órgãos federais competentes, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público Federal. Todos precisarão ser notificados. As penalidades para esse tipo de violação são severas. Estamos falando de multas que podem chegar a milhões de reais, além de processos criminais." "E os pacientes?", Carolina perguntou, sua voz trêmula. "Todas aquelas pessoas que confiaram nos hospitais, que nunca imaginaram que suas informações mais íntimas estavam sendo vendidas." Henrique apertou a mão da filha com mais força. "Por isso eu estava revisando pessoalmente todos os contratos e sistemas. Assim que descobri o que estava acontecendo, cortei todos os laços com a TechMed Solutions e estou trabalhando com minha equipe de TI para garantir que todos os dados dos nossos pacientes foram protegidos e que não houve vazamentos a partir dos nossos hospitais." Carolina olhou para o pai com novos olhos. Ela sempre soubera que Henrique era um homem de princípios. Mas ver a extensão do que ele estava fazendo, não apenas para protegê-la, mas também para proteger milhares de pacientes desconhecidos, encheu-a de um orgulho profundo. "Eu quero que vocês prossigam com tudo", Carolina disse com determinação renovada.
Quero que apresentem as denúncias, que exponham tudo o que Rafael fez. Não é apenas sobre mim mais. É sobre todas essas pessoas que foram prejudicadas. Adriana sorriu, uma expressão de aprovação e respeito. Eu estava esperando que você dissesse isso. Já comecei a preparar a documentação. Vamos protocolar as denúncias ainda esta semana. Nos dias seguintes, a história ganhou novas camadas de complexidade. A mídia, que já estava cobrindo intensamente o caso de violência doméstica, agora tinha um escândalo corporativo massivo para reportar. Jornalistas investigativos começaram a destrinchar as práticas da TechMed Solutions. Especialistas em tecnologia e direito digital foram convidados para programas de televisão para explicar as implicações do vazamento de dados médicos. O Ministério Público Federal abriu uma investigação formal. A Polícia Federal foi acionada para investigar os aspectos criminais do caso. Escritórios da TechMed Solutions foram alvo de busca e apreensão, com agentes federais saindo dos prédios carregando caixas cheias de documentos e equipamentos eletrônicos. Os investidores da empresa entraram em pânico. Muitos deles não faziam ideia da extensão das atividades ilegais de Rafael e agora se viam potencialmente cúmplices de um esquema criminoso. Começaram a se distanciar, vendendo suas ações por preços cada vez mais baixos. O valor de mercado da TechMed Solutions despencou. Rafael tentou desesperadamente manter o controle, mas era como tentar segurar água com as mãos. Cada dia trazia uma nova revelação, um novo golpe. Ex-funcionários começaram a dar entrevistas contando como eram pressionados a implementar funcionalidades que pareciam questionáveis. Parceiros comerciais romperam acordos. Bancos começaram a questionar empréstimos. E através de tudo isso, Carolina permanecia no hospital, cercada pelo amor de seu pai e pela crescente consciência de que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O homem com quem havia se casado, o pai de sua filha, não era quem ela pensava ser. E embora a dor dessa revelação fosse intensa, havia também uma sensação estranha de libertação. Ela estava vendo Rafael pelo que ele realmente era, talvez pela primeira vez, e isso, por mais doloroso que fosse, era também um tipo de verdade necessária. 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã terrível na clínica odontológica. Carolina estava de volta à casa de seu pai, uma residência ampla e acolhedora no bairro Três Figueiras, com um jardim imenso e segurança reforçada. Henrique havia insistido que ela ficasse ali até o nascimento do bebê, e Carolina, sentindo-se mais segura sob o teto paterno, aceitou sem hesitar. Era uma quarta-feira chuvosa, típica do outono gaúcho, quando Carolina começou a sentir as primeiras contrações. A princípio, pensou que fossem apenas os desconfortos normais do final da gravidez, as falsas contrações que sua obstetra havia mencionado. Mas conforme as horas passavam, a intensidade e a frequência aumentavam. Pai, ela chamou encontrando Henrique em seu escritório doméstico. Acho que está começando. Henrique levantou-se imediatamente, seu treinamento médico assumindo o controle mesmo enquanto o coração de pai acelerava. Ele cronometrou as contrações, fez perguntas sobre a intensidade, verificou se havia rompimento da bolsa. Tudo indicava que sim, o trabalho de parto estava realmente começando e com quase 3 semanas de antecedência. A equipe médica já estava de prontidão no Hospital Santa Clara Central, esperando por esse momento. Henrique ligou, avisando que estavam a caminho, e em minutos Carolina estava no carro, sendo levada através das ruas molhadas de Porto Alegre em direção ao hospital. No trajeto, enquanto respirava através de mais uma contração, Carolina pensou em Rafael. Parte dela, uma parte pequena, mas persistente, desejava que ele estivesse ali. Não o Rafael que a havia agredido, não o homem que havia violado a privacidade de milhares de pessoas, mas o Rafael que ela havia conhecido anos atrás, o homem por quem se apaixonara, o homem que a fizera rir e sentir-se especial. Mas aquele Rafael ela estava começando a entender. Talvez nunca tenha realmente existido. Talvez tenha sido sempre uma ilusão, uma máscara que escorregou apenas recentemente, revelando o que sempre esteve por baixo. No hospital, Carolina foi recebida por doutora Mariana Santos, sua obstetra de confiança,
uma mulher de 40 anos com mãos gentis e voz calma. Mariana examinou Carolina e confirmou que o trabalho de parto estava progredindo rapidamente. Provavelmente mais rápido do que o normal para uma primeira gestação. É o estresse, Mariana explicou a Henrique em particular. O corpo dela passou por muito trauma recentemente, tanto físico quanto emocional. Não é incomum que isso acelere o trabalho de parto em gestações tardias. As horas se arrastaram em uma sucessão de contrações cada vez mais intensas, de respirações controladas, de palavras de encorajamento de Henrique e Mariana. Carolina estava exausta, não apenas do trabalho de parto, mas de tudo. Das últimas semanas, de todo o tumulto emocional, da transformação radical que sua vida havia sofrido. Foi durante uma contração particularmente intensa que a porta da sala de parto se abriu bruscamente. Uma enfermeira entrou apressada, com expressão perturbada. Doutor, Medeiros, há um homem lá embaixo, na entrada principal. Rafael Tavares. Ele está exigindo ver a esposa. Henrique sentiu a raiva familiar subir, mas manteve a voz controlada. Há uma medida protetiva em vigor. Ele não pode se aproximar da Carolina. Chamem a segurança e, se necessário, a polícia. Carolina ouviu a conversa através da névoa de dor. Rafael estava ali. Depois de tudo, ele havia vindo. Mas não era bem-vindo. Não mais. Aquela percepção, clara e definitiva, atravessou a dor física e trouxe uma clareza estranha. Este era o fim de um capítulo e o início de outro. E Rafael não faria parte deste novo começo. Lá embaixo, no saguão principal do hospital, Rafael segurava um enorme buquê de flores e tentava negociar com os seguranças. Ele havia ensaiado um discurso, preparado desculpas, imaginado uma reconciliação dramática. Mas os seguranças eram inabaláveis. Quando a polícia chegou, explicaram pacientemente, mas firmemente, que ele estava violando a medida protetiva apenas por estar ali, e que precisava sair imediatamente ou seria preso. Jornalistas que haviam sido avisados por uma fonte anônima sobre a presença de Rafael no hospital filmaram tudo. As imagens de Rafael sendo escoltado para fora, ainda segurando as flores, que ninguém aceitaria, rodaram nos noticiários da noite. Para muitos espectadores foi mais uma confirmação do caráter dele, vaidoso até o fim, mais preocupado com a aparência pública de redenção do que com o respeito aos limites estabelecidos legalmente. Enquanto isso, em um dos andares superiores, longe daquele drama, Carolina dava à luz. Após 15 horas de trabalho de parto, com Henrique segurando sua mão e sussurrando encorajamentos, a pequena Isabela Medeiros veio ao mundo. Ela nasceu chorando forte, com um bom peso apesar da prematuridade leve, perfeita em todos os aspectos. Quando Mariana colocou a bebê nos braços de Carolina, algo mudou. Todas as dores, todos os medos, todas as incertezas, tudo pareceu simultaneamente diminuir e intensificar. Carolina olhou para aquele rostinho rosado, para os olhinhos fechados, para os dedinhos minúsculos que já se agarravam ao seu dedo, e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a derrubou. Olá, Isabela, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Bem-vinda, minha filha. Bem-vinda à nossa nova vida. Henrique, de pé ao lado da cama, olhava para sua filha e sua neta com uma expressão de pura emoção. Ele havia passado décadas salvando vidas, mas naquele momento, vendo aquelas duas pessoas que amava mais do que tudo, sentiu que estava testemunhando o verdadeiro significado de renovação. Os dias que se seguiram ao nascimento de Isabela foram um período de ajuste e descoberta. Carolina aprendeu a amamentar, a trocar fraldas, a interpretar os diferentes tipos de choro de sua filha. Henrique contratou uma enfermeira especializada em cuidados neonatais para ajudar, mas Carolina insistiu em fazer a maior parte do trabalho ela mesma. Precisava daquilo, precisava da rotina, do propósito, da conexão com sua filha. Enquanto isso, o caso contra Rafael continuava a se desenrolar no mundo exterior. Adriana Castro havia protocolado uma ação civil abrangente, buscando não apenas a separação e a custódia integral da criança para Carolina, mas também
restituição financeira significativa pelos danos causados. A denúncia criminal por lesão corporal seguia seu curso, com o Ministério Público apresentando todas as evidências, incluindo o vídeo da agressão e os depoimentos das testemunhas. Mas talvez ainda mais devastador para Rafael fosse o processo federal relacionado à violação de dados. A investigação da Polícia Federal havia descoberto a extensão completa do esquema. Mais de 50 mil pacientes tinham tido seus dados comprometidos. Informações sobre condições médicas sensíveis, incluindo diagnósticos de HIV, tratamentos psiquiátricos, cirurgias de fertilização assistida, tudo havia sido coletado e vendido. As vítimas começaram a se manifestar. Uma mulher contou em entrevista emocionante como descobriu que sua seguradora havia cancelado sua apólice após comprar informações sobre um diagnóstico de câncer que ela havia mantido privado. Um homem revelou que perdeu uma oportunidade de emprego depois que a empresa, de alguma forma, teve acesso a seu histórico de tratamento para a depressão. As histórias eram devastadoras, cada uma delas um lembrete do dano real que a violação de privacidade podia causar. Um movimento começou a se formar, liderado por algumas das vítimas mais vocais e apoiado por organizações de direitos digitais. Eles exigiam não apenas justiça contra Rafael, mas mudanças estruturais para garantir que isso nunca acontecesse novamente. Queriam regulamentação mais rígida sobre empresas de tecnologia médica, auditorias independentes, penalidades mais severas para violações. Adriana, vendo o potencial daquele movimento, sugeriu a Carolina que ela considerasse se tornar porta-voz, não apenas como vítima da agressão física, mas como alguém que poderia representar todas as vítimas do esquema de dados. Carolina estava amamentando Isabela quando Adriana fez a proposta. Ela olhou para sua filha, tão pequena e vulnerável, e pensou no mundo em que Isabela cresceria. Seria um mundo onde mulheres ainda eram vítimas de violência doméstica. Seria um mundo onde a privacidade estava cada vez mais ameaçada pela tecnologia. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar a tornar esse mundo um pouquinho melhor. Eu vou fazer isso, Carolina disse, surpreendendo até a si mesma com a firmeza em sua voz. Vou usar minha história. Se isso pode ajudar outras pessoas, se pode fazer alguma diferença, então vale a pena. A primeira aparição pública de Carolina após o nascimento de Isabela foi cuidadosamente planejada. Seria uma entrevista exclusiva para um programa de televisão de grande audiência, conduzida por uma jornalista conhecida por sua sensibilidade ao tratar temas difíceis. Carolina estava nervosa, mas determinada. Na noite da entrevista, milhões de brasileiros sintonizaram para ouvir Carolina contar sua história com suas próprias palavras. Ela falou sobre a agressão, sobre a humilhação e a dor, mas também sobre a força que encontrou em si mesma e em sua família. Falou sobre a descoberta do esquema de dados e sobre como aquilo havia afetado milhares de pessoas inocentes. E falou sobre Isabela, sobre como a maternidade lhe dera uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Quando a entrevista terminou, as redes sociais explodiram em mensagens de apoio. Carolina havia tocado um nervo, havia articulado algo que muitas pessoas sentiam, mas não conseguiam expressar. Ela havia transformado sua dor em propósito, sua vitimização em advocacia. O julgamento de Rafael Tavares começou em uma manhã fria de julho, 6 meses após a agressão na clínica odontológica. O Fórum Central de Porto Alegre estava cercado por uma multidão. Manifestantes seguravam cartazes, jornalistas disputavam os melhores ângulos para suas câmeras, curiosos tentavam entrar na sala de audiências que já estava lotada muito antes do horário marcado. Dentro da sala, Carolina estava sentada ao lado de Adriana Castro, sua advogada, e de Henrique. Nos últimos meses, ela havia se transformado. Não era mais a mulher assustada e ferida que havia sido levada ao hospital naquele dia terrível. Ela estava mais magra, sim. O estresse e as noites sem dormir cuidando de Isabela haviam cobrado seu preço. Mas havia também uma nova força em seus olhos, uma determinação que não existia antes.
Rafael entrou na sala escoltado por seus advogados. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído. Seu terno caro não conseguia esconder o peso que havia perdido, as olheiras profundas que marcavam seu rosto. Os últimos meses haviam sido brutais para ele. Sua empresa estava em processo de falência, seus bens estavam sendo penhorados para pagar multas e indenizações, sua reputação estava completamente destruída. O juiz, Dr. Márcio Ribeiro, um homem de 60 anos com reputação de ser rigoroso mas justo, chamou a sessão à ordem. Este era apenas o primeiro dos vários processos que Rafael enfrentaria. Este especificamente tratava da agressão física contra Carolina e da violação da medida protetiva quando ele apareceu no hospital durante o nascimento de Isabela. A promotoria apresentou suas evidências meticulosamente. O vídeo da agressão foi exibido na sala, causando murmúrios de choque e indignação, mesmo entre aqueles que já o haviam visto antes. Algo sobre assistir naquele contexto formal, em uma tela grande, tornava tudo ainda mais visceral. Carolina manteve os olhos fixos em suas mãos, respirando profundamente. Ela não precisava ver aquilo novamente. Vivia com aquela memória todos os dias. As testemunhas foram chamadas uma a uma. Doutora Patrícia Oliveira, a dentista, descreveu com voz emocionada o que havia presenciado. Júlia, a recepcionista, chorou ao relatar como havia ficado paralisada de medo. Os outros pacientes que estavam na sala de espera confirmaram que não havia provocação por parte de Carolina, que Rafael havia chegado já furioso e agressivo. Então, foi a vez da defesa. Os advogados de Rafael tentaram argumentar que ele estava sob estresse extremo devido a problemas profissionais, que nunca havia demonstrado comportamento violento antes, que estava profundamente arrependido. Apresentaram cartas de colegas e parceiros de negócios atestando seu bom caráter, embora muitas dessas cartas fossem visivelmente forçadas, escritas por pessoas que claramente prefeririam estar em qualquer outro lugar. Quando chegou a hora de Carolina testemunhar, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes, colocou a mão sobre a Bíblia e fez o juramento. Sua voz estava clara quando começou a falar. Adriana conduziu o depoimento com cuidado e sensibilidade. Carolina descreveu o relacionamento com Rafael, como havia começado romântico e atencioso, mas como com o tempo ele havia se tornado cada vez mais controlador. Pequenas coisas no começo, questionar com quem ela almoçava, verificar seu celular, fazer comentários sobre suas roupas, e então, especialmente durante a gravidez, a intensificação do controle, as discussões sobre dinheiro, as acusações de desrespeito. Ele me fazia sentir que eu estava sendo irracional. Quando questionava suas decisões, Carolina explicou que eu estava exagerando quando me sentia desconfortável com seu comportamento. É algo sutil, difícil de explicar para quem nunca viveu isso. Você começa a duvidar de si mesma, a pensar que talvez você seja realmente o problema. O advogado de Rafael tentou agressivamente desconstruir o depoimento de Carolina durante o contra-interrogatório, sugerindo que ela havia exagerado a agressão, que talvez tivesse tropeçado, que o casamento tinha problemas de ambos os lados. Mas Carolina manteve-se firme, respondendo a cada pergunta com calma e precisão. Eu tenho um vídeo que mostra exatamente o que aconteceu, ela disse em determinado momento. Não é baseado em memória ou interpretação. É um fato indiscutível registrado em câmera. E sim, todo relacionamento tem problemas, mas nenhum problema justifica violência física contra uma mulher grávida. A sala irrompeu em aplausos antes que o juiz batesse o martelo exigindo ordem. Quando Carolina retornou ao seu assento, Henrique apertou sua mão. Ela havia sido incrível, forte, eloquente e, o mais importante, havia sido ouvida. O julgamento durou 5 dias no total. Especialistas médicos testificaram sobre os ferimentos de Carolina, psicólogos falaram sobre o impacto do trauma, peritos digitais explicaram a autenticidade e integridade do vídeo da segurança. A acusação construiu um caso sólido e irrefutável. Na manhã do último dia, chegou a hora do veredito.
O juiz leu sua decisão com voz solene e clara. Rafael Tavares foi considerado culpado de lesão corporal e de violação de medida protetiva. A sentença incluía medidas restritivas, ordem de afastamento permanente de Carolina e Isabela e pagamento de indenização por danos morais e materiais. Mas aquilo era apenas o começo. O juiz fez questão de enfatizar que outros processos estavam em andamento, referindo-se claramente ao caso federal de violação de dados. As penalidades daquele processo seriam muito mais severas. Ao sair do fórum, Carolina foi cercada por jornalistas. Ela parou nos degraus do edifício, com Adriana e Henrique ao seu lado, e fez uma breve declaração. Hoje, a justiça foi feita, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já foram silenciadas, que já foram feitas sentir que sua dor não importava. Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram, especialmente meu pai, que esteve ao meu lado em cada momento. E quero dizer a qualquer mulher que esteja passando por algo similar, sua voz importa, sua história importa, e você não está sozinha. As palavras de Carolina foram transmitidas e retransmitidas por todo o país. Enquanto isso, o processo federal contra Rafael avançava rapidamente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados havia conduzido uma investigação exaustiva, documentando cada instância de coleta ilegal de dados, cada transação em que informações confidenciais foram vendidas. O relatório final tinha mais de 500 páginas e era devastador. As penalidades eram múltiplas. Havia multas que totalizavam centenas de milhões de reais, muito além da capacidade de Rafael pagar. Todos os seus bens pessoais foram penhorados. A casa luxuosa no bairro Nobre, os carros importados, as obras de arte que colecionava. Até mesmo suas contas bancárias foram congeladas e esvaziadas para pagar parte das multas e das indenizações às vítimas. A TechMed Solutions foi oficialmente dissolvida. Os ativos da empresa foram vendidos em leilão e o dinheiro arrecadado foi direcionado para um fundo de compensação para as vítimas da violação de dados. Não seria suficiente para compensar completamente o dano causado, mas era um começo. Mais significativo ainda foram as consequências profissionais. Rafael teve seus registros e certificações tecnológicas revogados. Ele estava permanentemente proibido de trabalhar com dados médicos ou sistemas hospitalares. Sua carreira, tudo pelo qual havia trabalhado durante anos, estava completamente acabada. Para Carolina, não era sobre vingança ou sobre ver Rafael sofrer. Era sobre justiça, sobre responsabilização, sobre garantir que ele nunca pudesse fazer aquilo com outra pessoa. E mais importante, era sobre seguir em frente, sobre construir uma nova vida para ela e para Isabela. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Carolina sentou-se com seu pai na varanda da casa. O inverno gaúcho estava dando lugar à primavera, e havia um perfume de flores no ar. Obrigada, pai, Carolina disse finalmente, por tudo, por me proteger, por lutar por mim, por nunca me deixar desistir. Henrique sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Você não precisa me agradecer, filha. É o que pais fazem. Protegemos nossos filhos, sempre. Mas quero que saiba que estou incrivelmente orgulhoso de você, da força que mostrou, da coragem, da graça com que lidou com tudo isso. Carolina se inclinou e apoiou a cabeça no ombro do pai. O que vem agora? Ela perguntou. Agora, Henrique respondeu. Começamos de novo. Construímos algo bonito a partir das cinzas e garantimos que o sofrimento pelo qual você passou não seja em vão. 1 ano havia se passado desde aquela manhã terrível na clínica odontológica Sorriso Perfeito. Carolina estava de pé em frente ao mesmo edifício, mas agora ele tinha uma nova placa na entrada. Centro de Acolhimento Isabela Medeiros. A transformação do espaço havia sido completa. Onde antes funcionava apenas uma clínica odontológica, agora havia um centro dedicado ao apoio de vítimas de violência doméstica. A ideia havia surgido 3 meses após o julgamento de Rafael. Carolina estava em casa, embalando Isabela para dormir, quando seu pai chegou com uma proposta. A dona da clínica odontológica, doutora Patrícia, havia decidido vender o espaço.
As memórias do que acontecera ali eram pesadas demais, e muitos pacientes haviam deixado de frequentar o local após o incidente se tornar público. E se nós comprássemos, Henrique havia sugerido, e transformássemos aquele lugar em algo positivo, algo que ajudasse outras mulheres? A princípio, Carolina hesitara. A ideia de voltar àquele lugar, mesmo que transformado, trazia de volta memórias dolorosas. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais a ideia fazia sentido. Era uma forma de ressignificar aquele espaço, de transformar um local de trauma em um local de cura e esperança. Com o apoio financeiro de Henrique e a assistência legal de Adriana, o projeto tomou forma rapidamente. O Centro de Acolhimento Isabela Medeiros ofereceria suporte psicológico gratuito, assistência jurídica, orientação profissional e até mesmo abrigo temporário para mulheres que precisassem sair de situações de violência. Seria um espaço seguro, acolhedor, onde ninguém seria julgada e onde todas receberiam o apoio necessário para reconstruir suas vidas. Carolina estava envolvida em cada detalhe do projeto. Ela trabalhou com arquitetos para redesenhar o espaço, escolheu cores suaves e convidativas para as paredes, selecionou móveis confortáveis, garantiu que houvesse áreas de recreação para crianças que acompanhassem suas mães. Cada decisão era tomada pensando em como fazer com que as mulheres que chegassem ali se sentissem seguras e acolhidas. A equipe foi cuidadosamente selecionada: psicólogas especializadas em trauma, advogadas com experiência em direito de família e violência doméstica, assistentes sociais dedicadas. Mas Carolina fez questão de que algumas das funcionárias fossem mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Elas entenderiam, de uma forma visceral, o que as mulheres que chegassem ao centro estavam passando. A inauguração do centro aconteceu em uma tarde ensolarada de primavera. Centenas de pessoas compareceram: autoridades locais, representantes de organizações de direitos humanos, jornalistas, mas principalmente mulheres comuns que haviam sido inspiradas pela história de Carolina e que queriam demonstrar seu apoio. Carolina fez um discurso emocionante na cerimônia de abertura. Ela estava de pé no mesmo lugar onde havia caído naquela manhã terrível. Mas agora tudo era diferente. O chão que havia sido manchado com seu sangue agora estava coberto por um tapete macio. As paredes que testemunharam sua humilhação agora exibiam obras de arte criadas por sobreviventes de violência, cada peça contando uma história de superação. Este centro leva o nome da minha filha, Carolina disse, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Isabela representa para mim um novo começo, a prova de que podemos criar algo bonito mesmo das circunstâncias mais difíceis. Meu desejo é que este espaço represente o mesmo para todas as mulheres que passarem por estas portas, que seja um lugar de recomeço, de cura, de esperança. Entre a plateia, várias mulheres choravam abertamente. Algumas delas já haviam agendado consultas no centro, buscando o apoio necessário para deixar relacionamentos abusivos. Outras estavam ali apenas para expressar gratidão, por finalmente haver um espaço assim em Porto Alegre. Henrique estava ao lado de Carolina durante todo o evento, segurando Isabela no colo. A menina, agora com 1 ano, era uma criança vibrante e sorridente, alheia ao significado profundo do que estava acontecendo ao seu redor. Mas um dia Henrique pensou, um dia ela entenderia a força de sua mãe, o legado que estava sendo construído em seu nome. Nas semanas que se seguiram à inauguração, o centro foi inundado com pedidos de ajuda. Mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, chegavam buscando suporte. Algumas vinham com marcas visíveis de violência, outras carregavam cicatrizes invisíveis, mas igualmente profundas. Cada história era única, mas havia fios comuns: o medo, a vergonha, a sensação de estar presa, a dúvida sobre se mereciam coisa melhor. Carolina fazia questão de estar presente no centro pelo menos 3 vezes por semana. Ela não era terapeuta nem advogada, mas sua presença, sua história, oferecia algo igualmente valioso: esperança tangível. Se Carolina Medeiros, que havia passado por tudo aquilo publicamente, que havia sido humilhada e ferida,
mas que agora estava ali, forte e determinada, construindo algo positivo. Então, talvez outras mulheres também pudessem fazer o mesmo. Um dos casos que mais tocou Carolina foi o de Luciana Santos, uma professora de 32 anos que chegou ao centro em uma tarde chuvosa. Luciana estava em um relacionamento abusivo há 8 anos e a violência havia escalado recentemente quando ela mencionou querer voltar a estudar. Seu companheiro a isolara de amigos e família, controlava todo o dinheiro, monitorava cada movimento. Carolina sentou-se com Luciana em uma das salas de acolhimento do centro, segurando sua mão enquanto ela chorava e contava sua história. Havia tanto da própria experiência de Carolina naquele relato: o controle gradual, a erosão da autoestima, a sensação de não ter para onde ir. Você merece ser feliz, Carolina disse a Luciana. Você merece estar segura, e nós vamos ajudá-la a conseguir isso. A equipe do centro trabalhou intensivamente com Luciana. Uma advogada a ajudou a obter uma medida protetiva e a iniciar o processo de separação. Uma psicóloga trabalhou com ela para reconstruir sua confiança e processar o trauma. Uma assistente social a ajudou a encontrar um abrigo temporário seguro e a se inscrever em programas de auxílio financeiro. Em 3 meses, Luciana estava morando em seu próprio apartamento. Havia voltado a ter contato com sua família e estava matriculada em um curso de pós-graduação. Casos como o de Luciana se multiplicavam. O centro estava fazendo diferença real na vida de mulheres reais e isso enchia Carolina de um senso de propósito que ela nunca havia experimentado antes. Mas o trabalho de Carolina não se limitava ao centro. Ela havia se tornado uma voz nacional na luta contra a violência doméstica e pela proteção de dados pessoais. Viajava pelo país dando palestras, participando de painéis, trabalhando com legisladores para fortalecer as leis de proteção às mulheres e de privacidade de dados médicos. Foi durante uma dessas viagens, quando Carolina estava em Brasília para testemunhar perante uma comissão do Congresso, que ela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma assistente social que trabalhava no centro. Rafael havia tentado entrar em contato. Ele queria ver Isabela. Carolina sentiu o estômago se apertar. Durante todo aquele ano, Rafael havia respeitado a ordem de afastamento. Ela não sabia onde ele estava ou o que estava fazendo. Ocasionalmente via notícias sobre ele na internet, geralmente relacionadas aos processos judiciais em andamento ou às dívidas que continuava acumulando. Mas ele havia estado ausente de sua vida, e Carolina preferira assim. Agora, porém, ele estava tentando estabelecer contato. Queria conhecer a filha que nunca havia segurado, cuja vida ele havia colocado em risco naquele dia na clínica. Carolina não sabia o que sentir. Raiva, certamente, mas também uma tristeza profunda pelo que Isabela estava perdendo ao não ter um pai presente, mesmo que aquele pai específico fosse problemático. Ela ligou para Adriana imediatamente. A advogada foi clara e direta. A ordem de afastamento ainda estava em vigor. Rafael não tinha direito legal de contato com Carolina ou Isabela. Qualquer tentativa de estabelecer esse contato violaria as condições de sua sentença. Se ele quisesse buscar direitos de visitação, teria que fazê-lo através dos canais legais apropriados. E mesmo assim, seria uma batalha difícil dado seu histórico. Carolina decidiu ignorar a tentativa de contato. Não estava pronta para lidar com Rafael e certamente não achava que seria saudável ou seguro para Isabela ter contato com ele. Talvez um dia, quando Isabela fosse mais velha e pudesse fazer suas próprias escolhas, as coisas seriam diferentes. Mas, por enquanto, Carolina estava focada em proteger sua filha e em continuar o trabalho que havia começado. 2 anos haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo. Carolina estava sentada nos degraus da antiga casa de sua avó, um casarão histórico no bairro Cidade Baixa, que Henrique havia restaurado e transformado na sede administrativa da Fundação Isabela Medeiros. O que havia começado como um único centro de acolhimento em Porto Alegre havia se expandido para 7 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, com planos de expansão para Santa Catarina e Paraná. A fundação havia se tornado referência nacional
em apoio a vítimas de violência doméstica. Eles não apenas ofereciam suporte psicológico e jurídico, mas também programas de capacitação profissional, auxílio para mulheres empreenderem seus próprios negócios, grupos de apoio para crianças que testemunharam violência e até mesmo um programa inovador de identificação precoce de sinais de abuso em clínicas e hospitais parceiros. Foi este último programa que havia trazido reconhecimento especial à Fundação. A equipe de Carolina havia desenvolvido um protocolo de treinamento para profissionais de saúde, ensinando-os a identificar sinais sutis de violência doméstica e a oferecer recursos de forma sensível e discreta. O protocolo estava sendo implementado em hospitais por todo o Brasil, incluindo naturalmente em toda a rede Santa Clara. Henrique havia apoiado cada passo do crescimento da Fundação, não apenas financeiramente, mas também com sua experiência e suas conexões no setor de saúde. Aos 64 anos, ele havia começado a se afastar gradualmente da gestão diária dos hospitais, delegando mais responsabilidades para sua equipe de confiança. Isso lhe dava mais tempo para dedicar à Fundação e, mais importante, para ser o avô presente que desejava ser para Isabela. A menina, agora com 3 anos, era inteligente e curiosa, constantemente fazendo perguntas sobre tudo. Ela ainda não entendia completamente por que não tinha um pai como outras crianças, mas Carolina estava preparando-se para aquela conversa inevitável. Quando chegasse a hora, ela seria honesta com Isabela, adaptando a verdade à idade da criança, garantindo que ela entendesse que nada do que aconteceu foi culpa dela. Naquela tarde específica, Carolina estava esperando por alguém especial. Luciana Santos, a professora que havia chegado ao centro 2 anos antes, buscando ajuda para sair de um relacionamento abusivo, estava vindo visitá-la. Luciana havia se transformado completamente. Ela havia concluído seu mestrado em educação, estava trabalhando como coordenadora pedagógica em uma escola particular e havia se tornado voluntária ativa na Fundação, facilitando grupos de apoio para outras sobreviventes. Mas não era apenas para uma visita de cortesia que Luciana estava vindo. Ela tinha uma notícia para compartilhar. Quando chegou, seu rosto estava radiante de felicidade. Carolina, ela disse, mal conseguindo conter a emoção. Eu conheci alguém, um homem bom, gentil, que me respeita, que me apoia. E eu consegui confiar nele. Consegui abrir meu coração novamente. Achei que nunca seria capaz disso depois de tudo que passei. Mas você estava certa. Era possível recomeçar. As 2 mulheres se abraçaram, chorando lágrimas de alegria. Para Carolina, aquele momento representava tudo pelo que a Fundação trabalhava. Não apenas tirar mulheres de situações de perigo, mas ajudá-las a reconstruir vidas plenas, saudáveis, felizes. A conversa com Luciana fez Carolina refletir sobre sua própria jornada. Ela também havia mudado tanto nesses 2 anos. Havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. Havia encontrado um propósito que ia muito além dela mesma. Havia construído uma rede de apoio e amizade com mulheres incríveis que compartilhavam sua missão. Quanto a relacionamentos românticos, Carolina não estava pronta. Talvez um dia, mas por enquanto estava focada em Isabela e no trabalho da Fundação. E estava em paz com isso. Não precisava de um parceiro para se sentir completa ou realizada. Naquela noite, depois que Luciana partiu, Carolina preparou-se para um evento especial. A Fundação estava organizando uma grande gala beneficente para arrecadar fundos para a expansão. Seria realizada no Salão Nobre de um dos hotéis mais prestigiados de Porto Alegre, e todas as figuras proeminentes da cidade haviam sido convidadas: empresários, políticos, artistas, formadores de opinião. Carolina usou um vestido azul marinho elegante, prendeu os cabelos em um coque sofisticado e colocou o colar de pérolas que havia sido de sua avó. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que reconhecia, mas que era também fundamentalmente diferente da pessoa que havia sido 2 anos atrás. Os olhos eram os mesmos, mas agora carregavam sabedoria conquistada através do sofrimento e da superação. A gala foi um sucesso retumbante. O salão estava decorado com elegância,
Música suave tocava ao fundo, garçons circulavam com taças de champanhe. Mas o momento mais emocionante da noite foi quando Carolina subiu ao palco para fazer seu discurso de agradecimento. As luzes se apagaram, deixando apenas um holofote sobre ela. Carolina respirou fundo e começou a falar, sua voz clara e forte ecoando pelo salão silencioso. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Há 2 anos, eu estava no pior momento da minha vida. Eu havia sido agredida, humilhada, estava grávida e apavorada com o que o futuro reservava para mim e para minha filha. Se alguém tivesse me dito naquele momento que eu estaria aqui hoje, falando para vocês sobre uma fundação que ajuda milhares de mulheres, eu provavelmente não teria acreditado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas algo extraordinário aconteceu. Meu pai, que está aqui conosco hoje, me mostrou o que significa amar incondicionalmente, o que significa lutar por aqueles que amamos. Minha advogada, Adriana Castro, também presente, me ensinou que a justiça, embora às vezes lenta, é possível. E as mulheres que encontrei ao longo desta jornada me ensinaram que somos muito mais fortes do que imaginamos. Carolina olhou para o público, fazendo contato visual com diferentes pessoas. A Fundação Isabela Medeiros não é apenas sobre mim. É sobre cada mulher que já sentiu medo em sua própria casa. É sobre cada criança que testemunhou violência e carrega essas cicatrizes. É sobre criar uma sociedade onde nenhuma mulher precise escolher entre sua segurança e seu lar, onde nenhuma pessoa tenha sua privacidade violada, onde todos sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem. Os aplausos começaram, crescendo em intensidade. Carolina tinha que elevar a voz para continuar. Os fundos arrecadados hoje à noite permitirão que expandamos nosso trabalho, que alcancemos mais mulheres, que salvemos mais vidas. Mas mais importante que o dinheiro é a mensagem que estamos enviando. Nós nos importamos, nós acreditamos nas sobreviventes e nós nunca, nunca desistiremos desta luta. Quando Carolina desceu do palco, foi cercada por pessoas querendo parabenizá-la, compartilhar suas próprias histórias, oferecer apoio. Entre a multidão, viu Henrique com Isabela dormindo em seus braços. Seu pai estava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo, e Carolina soube que aquelas eram lágrimas de orgulho. A gala arrecadou quase 2 milhões de reais, muito além das expectativas. Mas talvez ainda mais valioso foram as conexões feitas, as conversas iniciadas, a conscientização expandida. Nas semanas seguintes, Carolina recebeu um convite inesperado. O Ministério da Saúde queria que ela integrasse uma comissão nacional sobre violência doméstica e privacidade de dados médicos. Seria uma oportunidade de influenciar políticas públicas em nível federal, de transformar as lições aprendidas em Porto Alegre em mudanças sistemáticas em todo o país. Carolina aceitou sem hesitação. Era mais um passo na jornada que havia começado involuntariamente naquela clínica odontológica, mas que agora ela abraçava completamente. Em uma manhã de domingo, quase 3 anos após aquele dia fatídico, Carolina levou Isabela de volta à Clínica Sorriso. Perfeito. Agora Centro de Acolhimento Isabela Medeiros. A menina corria pelos corredores coloridos, rindo, completamente alheia ao seu significado histórico. Carolina parou em frente ao lugar exato onde havia caído. Fechou os olhos e permitiu-se lembrar. A dor, o medo, o sangue, a sensação de impotência. Mas então, abriu os olhos e olhou ao redor. Via as paredes decoradas com arte esperançosa, os móveis confortáveis, o mural com fotos de mulheres que haviam sido ajudadas pelo centro. Ouvia o som de Isabela rindo, de funcionárias conversando gentilmente com uma nova cliente, de vida e renovação ecoando pelo espaço. Este lugar havia sido palco da pior experiência de sua vida, mas ela o havia transformado. Havia pegado aquela dor, aquela raiva, aquele trauma e havia criado algo belo, algo que estava fazendo diferença real no mundo. Carolina respirou fundo, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu peito. A tempestade havia passado. As cicatrizes permaneciam,
tanto as visíveis quanto as invisíveis, mas elas contavam uma história de sobrevivência, de resistência, de transformação. Ela chamou Isabela, que correu para seus braços. Juntas, mãe e filha saíram do centro, caminhando em direção ao sol que brilhava forte sobre Porto Alegre. O futuro se estendia à frente, cheio de possibilidades, de esperança, de promessas, de dias melhores. Carolina tinha construído uma nova vida das cinzas da antiga, e ao fazer isso, havia ajudado milhares de outras mulheres a fazer o mesmo. Esse era seu legado, sua vingança mais doce contra todos que tentaram destruí-la. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Carolina e Isabela tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de dor transformada em propósito, de trauma convertido em esperança, nos lembra que a força humana não tem limites quando há amor e determinação. Se esta narrativa ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias que celebram a resiliência do espírito humano. Deixem seu like se esta história os emocionou e compartilhem nos comentários como ela impactou vocês. Suas palavras podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida, o poder da superação e a beleza da transformação. Não percam nossos próximos conteúdos. Juntos, através dessas narrativas, podemos criar uma comunidade de apoio, compreensão e esperança. Voltem sempre e saibam que cada história que compartilhamos é um lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Até a próxima história.